Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. A gente vai fazer especial de dicas de terror, né? Não é assim, super temático e tal, mas eu vi bastante filme de terror agora, estamos em outubro, época de Halloween. Um pouco por acaso, um pouco pra sofrer. Isso. Você sofre em filme de terror, Davi? Olha, eu vou falar de um aqui que eu sofri, mas geralmente não. Geralmente não. Você fecha um olho e fica com o outro aberto? Não sou esse tipo de pessoa, não. Você eu vou dorme falar na por boa? quê. Não tem. Boa? Nunca tive pesadelo, assim, não lembro de ter tido pesadelo com filme, não. Você tem? Teve algum filme que te deixou, tipo, tenso na hora de dormir? Algum que você falou, meu Deus do céu? Olha, se eu voltar pra infância, tem, mas agora não. Sabe um que eu Você já entrou num quarto em que seu amigo tava olhando pra quina da parede, encostado, e você ficou tenso na hora, assim? Você lembra de um filme chamado The Stuff? A Coisa. Não detém. A Coisa. Não detém. The Stuff. Era tipo aquele que passava no na SBT? TVS, isso, no SBT. Que era o do eu iogurte lembro, assassino. lógico. Isso. E o iogurte assassino, assim, era tipo um monstro que era vendido como iogurte, as pessoas consumiam e tomavam conta do corpo delas. É um filme bem trash, bem anos 80, assim, em homenagem aos anos 50. E passou lá nos anos 80, passou na TV e meus pais não queriam que eu visse, eu devia ter uns 6 anos. Só que eu me escondi atrás do sofá e vi. Ah, e passou muitas vezes, né? O SBT repetia esse filme. Sim, não sei nem porque meus pais viram, porque eles não gostam de filme de terror, mas na época viram. E tem uma cena específica no final do filme que o cara, que é um ator famoso, até um cara que era do SNL, eu acho, do elenco original, que ele é um negro, ele come o negócio e o negócio, tipo, abre a boca dele, assim, ele, tipo, como se estivesse tomando essa cena passava no comercial, Então, cara, isso me aterrorizou por um tempo, quando eu era criança. Mas desde então não tem problema com filme de terror, não. Eu gosto pela experiência. Eu tinha um filme dos anos 80 que me mexeu comigo. Eu tinha um sonho recorrentíssimo, mas eu tive esse sonho 1 milhão de vezes. E por causa desse filme, quase, tipo, certamente. Chamava The Invasion of the Body Snatchers. Qual versão? Ou dos anos 80. Dos anos 80. Peraí, dos anos 80 ou dos anos 70? Porque tem um dos 70, tem um dos 50, dos 70 e dos 90. Eu acho que nos 80 não teve. Invasion. É o do Donald Sutherland? Então dos anos 70. É o melhor deles. Não, exato. Esse aí, eu assisti nos anos 80. Por isso que pra mim é dos anos 80. Você tinha um sonho com a última cena? Não, então, eu tinha um sonho que era super recorrente, era um sonho do inferno. Assim, eu adoro esses filmes dos anos 70, 80, porque eles são sobre a Guerra Fria. Né? Tipo, eles não são sobre mais nada, é só, vamos pôr um terror aqui de alguém que não tem sentimentos e que todos são iguais, eles se mexem todos iguais. Tipo, é ridículo o quanto que era pra alimentar o filme de fantasma do comunismo. Isso, o filme do fantasma do comunismo. E aí a minha mãe adorava também esses filmes, eu acabei assistindo. A minha mãe sempre me incentivou a ver muito filme. Nessa época eu vi Mazes and Monsters, inclusive, filme maravilhoso sobre Dungeons and Dragons com o Tom Hanks. Nossa, não vi esse não. Então, é um pouco de terror esse filme também, porque o personagem Tom Hanks, ele pira, ele fica loucão achando que ele é o personagem dele no RPG. Já vendiam essa coisa aí do Satanic Panic. Quase, semi-Satanic Panic. Aí era meio que, tipo, uma coisa da saúde mental mesmo. Mas esse me fazia ter um sonho em que as pessoas da cidade iam sendo invadidas por alienígenas e todo mundo ficava com o olho brilhando vermelho quando eles eram invadidos. E eu ficava fugindo, eu morava em São Sebastião, ficava fugindo pro São Sebastião e era preso, e aí me punham num lugar preso lá no alto, não sei o que lá, e eu escapava, não sei o que lá. E quando eu conseguia fugir e voltar pra minha casa, eu chegava correndo e abraçava a minha mãe. Eu devia ter, sei lá, uns 8, 7 anos.
E aí eu abraçava minha mãe me abraçava, aí ela levantava a cabeça e o olho dela brilhava vermelho e eu acordava. Clássico. Cinemático, assim, né? Sim. Cinematográfico. E aí o. Então esse era um sonho que eu tinha bastante. Eu tive um pouquinho, assim, né? Bruxa de Blair, por exemplo, não fiquei chateado. Não me pegou tanto. Tem um filme que chama Espíritos 2, é um filme tailandês, eu acho. Que o cara anda com a menina no ombro, o peso da morte da menina no ombro, que Não é era o o The fantasma da Grudge? The menina. Grudge japonês? Não é. É um tailandês, chama Espíritos, acho. Espíritos 2 ou Visões 2. Um dos dois. Ou é Espíritos ou é Visões 2. Essa E aí, onda J-horror dos anos 2000, não. isso, é. E esse filme eu vi no cinema e ele é drama. Ele é terror um pouco, mas ele é drama, porque é uma história pesada. O que eles fizeram com a menina é pesado. Tipo, é angustiante, é triste, assim, o filme. É triste mesmo. Só que você sai com um bad feeling, assim. E eu assisti na SP Market aqui em São Paulo e saí no meio da madrugada. E tava um fog na porra da rua, não dava pra ver nada, assim, uma neblina pesadíssima. E nenhuma alma viva. E aí eu saí com um pouco de tensão. Mas acho que o último que me deu alguma tensão foi Atividade Paranormal 1, que eu não sabia o que esperar. Esse é legal de ver no Ah, cinema. não, eu vi no cinema e aí você volta pra casa, tipo, a minha namorada da época dormiu e eu fiquei com a casa inteira em silêncio. Aí você fala assim, meu, eu até cheguei eu sempre penso, né, na coisa cretina a ser feita. Eu pensei dela acordar, de eu acordar ela de alguma maneira comigo de pé, parado, com a cabeça baixada do lado da cama, balançando, assim. Quando a minha, muitos namorados antes, eu assisti o Ringo, né? O O Chamado? chamado. O É, japonês. o Chamado. E aí, tipo, de madrugada eu descobri como é que eu conseguia mandar uma mensagem de texto sem o meu número, um SMS, sem aparecer meu número. Fui lá, pesquisei, não sei o que lá, e mandei 7 days pra ela, assim, mais nada. Porque, não, a ideia cretina, ela Moleque, né? aparece pra mim. Eu tenho conseguido controlar muito melhor hoje em dia, sou uma pessoa muito melhor, tô curado. Será? Tá, Talvez. então outro filme que eu vou falar tem a ver com isso aí que você tá falando. Maravilha. Mas Então enfim, a vamos. gente vai falar, a gente vai direto pro terror, não, né? A gente vai falar de outras coisinhas que a gente tá devendo aqui. Isso. Vamos falar de dicas É... gerais, vai? Porque a gente ficou um tempinho sem gravar Sim. e aí a gente não tem só dicas de terror, tem umas diquinhas mais lights, vamos dizer Sim. assim. Temos quase 8 minutos de gravação aqui e não apresentamos o podcast. Por favor, então. Eu sou o Mário, você é o Davi. Isso aqui é o Catching Up. Geralmente a gente escolhe um tema e vai mais a fundo nesse tema. A gente hoje vai ser dica de terror. A gente sempre respeita spoiler por aqui. Então, se a gente for discutir mais a fundo, que hoje acho que não é o caso, porque são só dicas, a gente tem marcação de spoiler, tem musiquinha para indicar quando você pode parar para ouvir depois. Tudo que a gente falar aqui tem link na descrição do episódio, com link para o IMDb, para você se achar aí para ver onde assistir. E a gente procura geralmente dar dicas de coisas que estão acessíveis aí. Não é sempre, mas faz parte. Vamos começar então? Então vamos falar de coisinhas que não são terror ainda. Aí depois a gente entra no tema diretamente. Já Quer vai você começar ou vai direto, eu? você já tá com o microfone e vai embora. Tá. Vou falar de um filme novo que tá no Netflix. E que é um filme francês chamado Athena. Que não é um filme de arte, é um filme de ação político, assim. Olha, já gostei muito. Vamos parar aqui o podcast, eu vou assistir um filminho, a gente volta em seguida. Na verdade, assim, não sei se eu tô. Não tô explicando muito bem, não. É um filme de revolta popular. Athena é um conjunto residencial de baixa renda. Não fala se é Paris, mas é em algum lugar da França. Deve ser Paris, tipo na periferia. E você começa o filme já com a polícia matou um menino da comunidade. Então já é a resposta da polícia para essa comunidade e começa uma revolta. As pessoas começam a quebrar tudo e é como essa comunidade meio que vira uma praça de guerra. E assim, o que esse filme tem de especial? Os primeiros 10 minutos são um plano de sequência. É uma cena só sem corte.
e é uma cena enorme. Assim, pensa no Children of Men, naquelas cenas, os takes longos do Children of Men, que tem alguns. Maravilhosos. É bem aquele estilo daquela cena do meio do Children of Men, lá do carro, só que no começo do filme inteiro aqui. Então é uma mistura de Children of Men, de Cidade de Deus e de tipo Battle of Algiers, assim, Batalha de Argel. Uma coisa bem política, bem mostrando os dois lados, mostrando o lado da polícia, mostrando o lado do pessoal da comunidade. Tem muito imigrante argelino, muito muçulmano. E assim, os 10 primeiros minutos vão te deixar de queixo caído. Assim, liga e vê 10 minutos. Até aparecer o título do filme. Se você não se interessou, desencana. A grande questão é que o filme continua. E esse é um pouco o problema do filme, porque por trás de toda essa coisa muito bem feita, muito complexa, é impressionante, assim, eu não sei o que foi computação, o que não foi, tipo, não dá pra dizer que nada é computação ali. Parece que eles fizeram tudo na marra. Mas deve ter tido alguma coisa. Não é possível! Não, deve ter. Só que aí acho que o final do filme é problemático. Assim, que eu não vou falar nada do final, mas assim, derruba um pouco a qualidade do filme, sim. De qualquer maneira, só os primeiros 10 minutos já vale a pena. Se você quiser parar ali, pode parar. Mas vale a pena seguir também. O filme chama Athena, do Romain Gavras. Que se você não conhece o Romain, eu também não conhecia. Você conhece o Gavras, que ele é filho do Costa Gavras. É por isso que eu me assustei aqui com o nome. Que é o diretor grego lá, que fazia filmes políticos também nos anos 60. Fez Z, que é super famoso. Então ele, não sei se ele nasceu na França, deve ter nascido na França. Mas enfim, pegou o gosto pela coisa aí. Acho que ele tem mais filmes, deixa eu ver aqui. Ele já tem alguns filmes aqui. Tem 8 filmes no histórico, que não sei quantos que são curtas. Mas enfim, ele é francês e esse último filme dele vale a pena pelo começo, com certeza. E tá super fácil, porque tá aí no Netflix, acabou de sair. O filme chama-se Athena e é desse ano, 2022. Maravilha, bela dica, hein? Não sei se eu consigo manter. Vou tentar manter. Tem um documentário que está saindo pela PBS americana e aparentemente ele fica disponível um bom tempo gratuitamente para você assistir. Só entrar no site da PBS e procurar, chama The US and the Holocaust. São 3 episódios, salvo engano, enormes, desses de você achar que é um episódio só, né? O primeiro, quase 2 horas de duração. 2 horas e 8. O segundo tem 2 horas e 17 e o terceiro tem 2 horas e 10. Eita. É bem pesado, é muito bem feito, são muitos historiadores falando sobre o assunto. E eles vão bater de frente com uma situação muito interessante, que não é muito comentada, né? Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial na hora do vamos ver, né? Para ganhar a guerra ali. Eles estavam... Sim, 41 só. Eles estavam um pouco longe do andamento da guerra, estavam vendendo armas, estavam... se posicionaram de maneiras mais claras, mas mesmo dentro dos Estados Unidos, assim como dentro do Brasil, dentro de vários outros países, existiam núcleos de nazistas e tudo mais, né? Algumas coisas mais abertas em alguns lugares e menos abertas em outros. Então, isso tudo já foi comentado, mas eles vão trabalhar justamente a resposta americana na ajuda aos judeus e como poderia ter sido melhor. Então tem muito a ver com o que está acontecendo de imigração hoje em dia, né? E você vê como já lá no meio do século passado, antes do meio do século passado, você já tinha o mesmo tipo de problema que agora, de dificuldade de entrada no país, de como era feito esse processo, de como ele impedia coisas, de como eles não ajudaram quando eles puderam ajudar, de trazer imigrantes a tempo, né, de serem salvos. E qual é a conta de quanto que poderia ter ajudado isso? E aí eles vão trazendo especialistas diferentes que analisam esses eventos de maneiras, de várias facetas, né? De várias frentes. É bem feito, ele prende, é pesado, é um tema super pesado. Eles também falam com vários sobreviventes, eles falam com gente que sobreviveu lá, falam com gente que sobreviveu nos Estados Unidos, e que conta a realidade de como era tentar fazer essa travessia, de como era tentar se proteger
quando meio continente inteiro estava sendo tomado por pessoas que matariam você assim que te encontrassem, ou te levariam para a câmara de gás, ou para você ser um número para testes e afins. Então, é pesado, é muito bem feito. Eu acho que ele funciona como com um belo documentário e vem nessa linha de documentários que tem longa duração, né? 3 episódios de 2 horas, você me lembra um pouco o Get Back, me lembra... a gente teve um outro documentário também que era mais ou menos assim recentemente. Do O.J., né? Que teve 10 episódios. Sim, mas o do comediante que a gente gosta. George Carlin. Morreu o George Carlin. O George Carlin também são 2 episódios de 2 horas e pouco cada um, Sim. né? Então, eu acho que pode virar um tema constante. Tá no site da PBS, eu consegui assistir tranquilo, sem pagar nada. Eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, preciso dar uma olhadinha depois disso. A PBS tem uns documentários bons, assim. Eu lembro de ter visto um sobre o Walt Disney, tipo, a vida dele, assim, que é bem completo, assim, bem longo também. Beleza, então, The US and the Holocaust. Tá no site da PBS, que é a emissora pública americana. Isso. Muito bem. Tá, vou continuar o tema não terror ainda, com meu último não terror aqui, que é um filme que saiu aqui no cinema, que é um filme de um diretor muito famoso, muito grande, diretor do Mad Max, né, da franquia Mad Max, com 2 dos maiores atores do planeta, que é a Tilda Swinton e o Idris Elba, e que absolutamente ninguém assistiu. Que é o filme... Como assim? Eu vi metade já, Davi. Não conta? Que é o filme 3000 Years of Longing, que aqui veio com uma tradução brilhante, maravilhosa, assim. Um gênio muito louco. Chef Kiss, que é praticamente um gênio muito louco, que é... Como é que ficou? Era uma vez um gênio. Era uma vez um gênio, é isso aí. Ai, nossa, me dá até dor de cabeça de falar. O título é terrível em português, mas enfim, o filme também passou meia semana no Brasil. 15 segundos no Brasil e já, como ninguém assistiu, pararam já saiu de cartaz, mas ele também não fez sucesso no mundo inteiro. E por que ele não fez sucesso? Porque ele é um filme bem não convencional. Eu vou falar a premissa do filme aqui e não muito além disso. A premissa a Tilda Swinton é uma narratologista, como fala no filme. Ela é uma estudiosa de narrativas. Pensa no Joseph Campbell, estudioso de narrativas. O cara que estuda as narrativas primitivas em todas as sociedades e entende muito bem disso. E ela vai fazer uma apresentação em Istambul, tipo um TED Talk, assim, e com coisas bem interessantes, até fala sobre como as narrativas são sempre meio parecidas, aquela história do Joseph Campbell mesmo. E ela acaba indo para um bazarzinho, assim, e ela acha uma lâmpada antiga, uma garrafa, né? Não é uma lâmpada, é uma garrafa mesmo. E essa garrafa tem um gênio, que é o Idris Elba. Isso tudo é premissa do filme, isso acontece em 10 minutos. E o gênio fala que ela tem os 3 desejos, só que ela, como ela é uma estudiosa de narrativas, ela argumenta com o gênio que todas as histórias de gênio, de desejos, do personagem que é oferecido desejar alguma coisa, são, na verdade, sempre contos morais, assim, para dizer para você não fazer isso. Nunca dá certo. É sempre uma história, o cautionary tale, né, que eles falam. Uhum. Sempre tem pegadinha. E nunca dá certo. Nunca dá certo pro protagonista. Então ela fala, não quero, vamos. E aí eles ficam nesse impasse do tipo, como assim, você não tem nada que você queira? E aí ela pede para ele contar a história dele, e ele conta a história, ele conta de onde ele veio, e o filme é isso, esse impasse num quarto de hotel em Istambul, e é ele contando a origem dele. As histórias, esses são segmentos. É um filme super estranho, o filme de George Miller é sempre estranho, até o Baby, o porquinho, é estranho. Olha. É estranho e bom, né? Não tem um filme ruim, né? Eu nunca vi um filme dele que é ruim.
Mas esse... Não, esse não é Você ruim. ficou reticente. Não, porque, assim, ele tem problemas, mas ele não é ruim. É um filme muito interessante, por isso que eu falei pra gente ver, pra gente falar com spoilers, Uhum. mas não vai ser o caso hoje. Ele tem problemas no final. Eu vi até o segundo trecho da história dele. Uhum, E é isso, é onde eu parei. tá. Eu posso continuar agora e a gente volta pro podcast em seguida. Não, não vai dar tempo. Mas depois, quando você vir, você volta no podcast e fala o que você achou. Assim. Então, eu tive problemas com o Combinado. filme, com algumas coisas do filme, principalmente com uma guinada no terceiro ato, assim. Mas não só isso. De qualquer maneira, o filme é muito interessante, muito... É bom quando o protagonista é inteligente e ele age de forma inteligente. Então, Sempre bom. a Tilda Swinton é assim, ela é, pelo menos na maior parte do filme, ela é inteligente, ela faz escolhas que são intrigantes, assim, para mover a história. Não é só porque o roteiro mandou na maior parte do tempo. Mas não, eu sempre cito um filme que eu gosto muito, que é um filme belga, que chama Alzheimer Case. É um policial em que tem um cara fazendo crimes, ele tem Alzheimer, e tem uma dupla de policiais tentando pegar o cara, tentando descobrir qual que vai ser o próximo alvo para prender o cara. E o que é legal desse filme, pra mim, além dos personagens e tudo mais, é que eles são inteligentes. Então, o cara não vai ser pego sendo burro. Porque isso acontece em muito filme. O cara é super inteligente, é o cara mais inteligente do mundo, o gênio maquiavélico. E aí, para ele ser pego, ele comete um erro ridículo, cretino, que um cara jamais, do tamanho do intelecto dele, jamais faria, para ele acabar sendo pego. Não. É, são dois caras inteligentes, um perseguindo o outro, e isso faz parte da história toda. Então, quando você tem um protagonista inteligente e ele se mantém inteligente pelo filme inteiro, isso é muito importante. Eu acho muito, Sim, né? muito, Não insulta a nossa inteligência, né? Mas enfim, sim. esse filme tem muito disso, até deixar de ter em alguns pontos. Mas de qualquer maneira ele continua sendo muito interessante, tipo, porque é um jeito de contar a história muito diferente mesmo, muito original. Não dá para dizer que esse filme está copiando qualquer coisa. É um filme bem, bem legal de ver mesmo. Então o filme chama-se 3000 Years of Longing, em português Era uma Vez um Gênio. Você Chore. teve de falar de novo. Você não aguentou, você teve de falar de novo. Ficou um gosto ruim na boca aqui quando eu falei, mas eu falei. E tá para vídeo on demand aí, não sei se vai entrar em alguma plataforma de streaming logo, mas tava no cinema até pouco tempo atrás, já saiu também. Maravilha. Você tem mais algum não E, terror aí? Que os meus outros são todos nossa, eu terror. tenho uma penca, mas eu tenho menos de terror que você. Então eu vou falar rapidinho daqui dessas dicas, só pra gente marcar. Tem um livro que eu acabei de ler, muito gostosinho de ler, e pra quem gosta de ficção científica, funciona super bem, que chama This is How You Lose the Time War. Ele é escrito por duas pessoas, é escrito a quatro mãos, né? Que é a Amal El-Mohtar e o Max Gladstone. Mas é um livro muito divertido, ele é muito leve, é muito rápido de se ler. E é basicamente, são duas facções numa guerra através do tempo. Então eles podem ir e voltar no tempo quantas vezes quiser. E claro, toda vez que eles alteram alguma coisa, eles acabam criando uma linha temporal nova. Então eles estão brigando também através de novas linhas temporais e que coisas acontecem um pouquinho diferentes umas das outras e tudo mais. E eles têm duas operativas que são muito acima do resto. São pessoas que conseguem reescrever, fazer uma coisa linda e que muda tudo, e a guerra ganha uma nova condição. E a outra consegue ir alterar um detalhezinho do que a outra está fazendo para impedir que o que ela está fazendo. Então elas ficam se enfrentando. De um lado, você tem a Red, a vermelha, que fica do lado da humanidade que se ateve mais à parte tecnológica. E do outro lado você tem a Blue, que é um lado que foi completamente para a parte natural das coisas, então elas conseguem regenerar as coisas e fazer tudo, tudo de uma maneira mais orgânica e melhorada, super enhanced, assim, também super avançada na parte orgânica das coisas. E as duas são essas operativas. E elas começam a deixar mensagens uma para as outras, quando elas sacaneiam o plano uma da outra.
E dessas mensagens elas começam a ver que talvez elas tenham mais em comum uma com a outra do que elas têm com as próprias facções. E como as histórias se intercalam da vida das duas e tudo mais. É legal, é super gostosinho. Cada capítulo do livro é uma delas indo fazer uma coisa e descobrindo que deu errado o que ela ia fazer porque a outra já sacaneou ela. E aí a mensagem. E o que vale, o tesão do capítulo é a mensagem de uma para outra. É gostosinho, é super divertido, é muito rápido de ler. Dá pra você acabar, sei lá, numa sentada, 2h30, você mata o livro. Eu li bem devagarzinho, eu lia tipo um capítulo 2 por noite. E deu pra segurar aí uma semana, talvez, 2, não sei, mas por aí. Lendo devagar. E onde você Vale a acha pena. isso no Eu Kindle? Como é que é? Eu comprei no Kindle. Eu tenho ele no Kindle. Mas acho que faço também no iBooks, né? Nessas coisas de... Vai ser Essas mais fácil livrarias achar digital, digitais. né? Físico É deve ser bem mais difícil. fácil. Apesar de eu ter visto ele físico uma vez em alguma livraria aqui de São Paulo. Mas eu nunca mais vi de novo. Até porque acho que eu nunca mais vi de novo livrarias. Pois é. Então, tá difícil. Então o livro chama-se This is How You Lose the Time War. É recente? Agora. Acho que é de 2 anos atrás, no máximo. Assim. É E os bem recente. autores são, de novo? Amal El-Mohtar e Max Gladstone. Beleza. Você tem. Bom, vou rapidinho aqui. Tenho mais um pouquinho mais longo para falar, que é o especial novo do Hassam Minhaj, de The King's Jester. Esse eu comecei e não acabei ainda. Se você gostou do Homecoming King, esse segue muito o formato daquele. O Hassan tá um pouco mais solto, tá um pouco mais... Até um pouco mais sacana no jeito de fazer as piadas. Eu achei Tá meio legal, frenético, achei né? diferente. Tá bem frenético, tá muito acelerado no palco. Mas é super tecnológico também, que é uma coisa que ele sempre colocou. E é aquela coisa do... Ele próprio se zoa nessa apresentação, ele fala que... O que eu sou? Eu sou só um comediante que sabe usar PowerPoint. Sim, PowerPoint Comedian, E é exatamente. isso. Então é isso. E aí ele conta um pouco do que a vida dele se tornou depois do Homecoming King, em que ele tá trabalhando no Patriotic Act e por que o Patriotic Act aconteceu. Então ele conta um pouco da vida antes e um pouco da vida depois, para você pegar essa ponte do que aconteceu com ele, onde ele se ancorou nesse período. É divertido, fazia tempo que eu não via um especial de stand-up comedy que eu curtisse tanto assim, porque eu sempre tenho vindo com umas ressalvas, ou não funciona tão bem o material, ou o ritmo é meio lento, ou o cara tá falando merda. E gostei, eu gosto do Hassan, foi bom ter isso daí. Tem muita gente dizendo que... Eu também adorei, só que eu só não acabei ainda porque a Yaskara dormiu no meio e ela queria ver. Ah, sim. Mas vou continuar, Tem que parar. tô achando bem bom. Eu tô achando ele um pouco frenético demais também, um pouco... gostem de mim, sabe? Sei. Mas o ele se material é zoa bom. bastante nisso. O material é bom. Ele é bom, no geral. E assim, né, tem uma fofoca que tá rolando, eu tenho a menor ideia, eu não sei o que vai acontecer, mas tem um pedido, pelo menos, de gente pedindo pra considerar ele pro... Daily Show? Daily Show, isso. Pro Daily Show. Se é que vai continuar existindo Daily Show, né? A gente não sabe. Acho que pegou todo mundo um pouco de surpresa, né? Essa saída do Trevor Noah do Daily Show. Eu não fui investigar muito a fundo, não. Mas eu acho que essa era a era do Daily Show mesmo, que foi o primeiro desse formato de comentar notícias com comédia, eu acho que meio que tá chegando ao fim, assim. Acho que vai sobreviver o John Oliver, talvez. John Oliver, sim. Eles tiveram um boom, né? Tem muito mais do que aqui. Aqui a gente vai ter, sei lá, talvez o Dudu Vieira, né? Que é o formato do Last Week Tonight, né? É a franquia sim. mesmo. É oficial. Lá eles tinham, sei lá, Conan, né? Tinha um pouco disso. O Conan era mais talk show, mas assim, começou com o Jon Stewart mesmo, e depois veio o Colbert, e depois do Trevor Noah. Mas... o Colbert acabou virando um talk show também, né? Virou, porque ele assumiu o Tonight Show lá na CBS, e aí virou meio padrãozão, assim, de talk show.
Eu acho que talk show não vai morrer porque é um fundamento da TV, né? Americana, Mas essa parte e satírica ajuda eu os acho. lançamentos, né? Ajuda Não, tá lançamento todo de muito, muito filme e ligado à tal. indústria e tal. Mas Isso. esse satírico, assim, que o Daily Show aperfeiçoou, teve boom aí até 2017, 18. E eu acho que até do próprio Mirage, que era na Netflix, não tem mais, né? Que era o Patriot Act. O Patriot Act. Ele fala sobre isso um pouco, né? Você entende um pouco melhor. Mas teve 6 temporadas, né? De Patriot Act. É bastante coisa. Sim, sim. O- Também não é uma por ano, né? Ele só faz. Acho que não tem há eu 6 acho que anos não. isso. Não. Eu acho que era tipo 2 por ano, né? Ele começava, fazia uma no começo, uma no fim do ano. Sei lá, uma por semestre, talvez. Sei lá, eu. Bom, Pois é. vou fazer Então, uma passagem rápida aqui. O The King's Jester, o especial de comédia do Hasan Minhaj, tá no Netflix. Agora vamos lá, bem rapidinho, diquinhas curtas aqui. É um podcast que eu ajudei a colocar nos agregadores de podcast, só tenho mais nada a ver porque o cara é muito bom. É um amigo meu que chama Samuel Bueno, ele tá lançando o podcast dele, chama Mister Bueno Double Side Convida. É dentro de um projeto dele de disco que... O Samuel foi baixista do Emicida por um bom tempo, fez excursão com o Emicida, tocou em alguns álbuns, é um cara manjado, é um puta músico. Antes de ser baixista, ele era saxofonista e tal. Cresceu comigo, assim, a gente se conhece da 8ª série pra frente. E é um puta parceiro, um cara que eu gosto bastante. Ele ganhou uma licitação aqui do estado para lançar um projeto dele. E dentro desse projeto ele também colocou como para fomentar também o projeto, para mais pessoas conhecerem, ele montou esse podcast que também está no YouTube e está nos agregadores de podcast, que chama Mister Bueno Dubbed Side Convida, onde ele convida músicos e pessoas da cena para discutir música, para discutir como é produzir, para discutir como é que faz. Então, já tem alguns bons... o YouTube tem mais episódios do que no podcast, ele está colocando aos pouquinhos no podcast, tá, mas agora vai ter. fala devagar o nome. Mister Bueno, Dubbed Side, dubbed. Tipo de dublado, de dub. de dub. Dubbed. Dubbed side. Convida. Então, eu precisava falar que ele lançou na sexta-feira passada, a gente está gravando no dia 18, então 18 de outubro, então tá bem fresquinho. E a cena que ele entrevista é pessoal do hip hop. Não, é variado, assim, bastante gente de produção também, é coisa de você que gosta de música e tal, ele fala bastante de como fazer música, assim, é bem legalzinho. Ele faz lives, acho que é de quarta, no YouTube, nessas entrevistas, e depois ele lança o podcast. Legal. Bom, Andor, a gente chegou a falar aqui? Não falamos nada de Andor aqui. Então, série nova de Star Wars, tá passando no Disney Plus. O que você tem achado? Eu vi que você viu 3 até agora? só. O que você achou por enquanto? Gostei. Acho que 3 saíram os 3 juntos, né? Saíram Depois, junto, agora mas tá eu indo vi separado. Eu não vi junto, eu vi em 3 semanas ou mais. Assim. Então eu tô super atrasado. Eu acho bom. É o Tony Gilroy que tá escrevendo. E Tony Gilroy, que é tipo, diretor e roteirista de filmes que não tem nada a ver com fantasia. Assim. Ele ajudou no Rogue One bastante. Ele meio que salvou o Rogue One. Mas antes disso ele só tinha, tipo, Nightcrawler, Michael Clayton, tipo, filmaços, assim. O cara é muito bom, mas não tem nada a ver com fantasia, sci-fi, nada disso. Não tinha, né? E ele assumiu essa série Andor aí, que é o universo expandido de Star Wars, pré-Rogue One, pra você descobrir a história como você chega em Rogue One. Do Cassian Andor. E o Rogue One já era pra descobrir como você chega no Star Wars 4. Primeiro filme, né? A New Hope. E assim, eu não sou o maior fã do universo expandido do Star Wars. Eu sei que muita gente é muito fã. Eu acho que o jeito que ele tá fazendo tá muito bom. É legal você ver espionagem, é legal você ver um submundo, é legal você não precisar ver lightsaber Jedi. E a força e Jedi e criaturas bizarras. É uma coisa mais alegórica com a nossa realidade. Tem o povo oprimido, tem o governo fascista,
mas ainda assim não é o imperador, é o cara, é o policial, é o cara Uhum, ali, o nível da rua, assim. Então fala uhum. mais perto da nossa realidade. Mas assim, eu não sei se eu tô velho e tal, mas eu acho que a história real é mais dá conta dessas coisas, assim, mais do que. Não, tipo, não precisaria transplantar pro Star Wars. Mas assim, transplantou e tá bom, e tá bem feito. Eu só não tô Tá super bem animado feito. pra continuar. Eu vou ver tudo, eu só não tô com pressa. Basicamente é É, isso. eu acho que talvez, assim, claro, a primeira temporada de Mandalorian foi muito boa, né? Todo mundo se Mandalorian é refestelou. diferente. Eu gostei muito, gosto muito de Mandalorian, porque Mandalorian é uma brincadeira com western, Sim, né? sim. Então eu tô vendo Mandalorian porque é legal você ver aquela coisa de tem o tema do musical e tem os tropes de western e é engraçado e tem ação legal também. Não é porque é uma coisa profunda, sabe? Não é, Sim. olha, isso aqui tá falando, na verdade, da opressão. Não, é só tirinho, sabe? Acho que Sim, sim. tem uma diferença E aí. não é tanto por ser Star Wars também, né? Apesar de tudo. Pois é. Eu, mas o Mandalorian tem essa coisa mais divertida, mais leve. E depois veio o Boba Fett, veio um monte de outras coisas que não me emocionaram muito. E Eu não Andor vi não, Boba Andor. Fett, não vi Obi-Wan, não vi nenhum É, desses. não vi nenhum dos dois também. E Andor não. Andor já foi um que me despertou um pouco de curiosidade, porque eu gosto dessa faceta, né, do Star Wars. Eu gosto que Star Wars, apesar de toda a fantasia em cima, ela é sobre isso, né? É que ele só diminuiu a escala. Antes a escala era sobre essa parte, né, do império mais fascista e opressor contra uma resistência de pessoas comuns e com algumas pessoas um pouco além do comum. E agora tá no street level, né? Tá no nível da rua. Mas é o tipo de coisa que me atrai. Então eu acabei gostando. A produção tá super bem feita. Sim. Os Não atores são precisavam bons. ser. Então não precisava ter exatamente esses atores. Não precisava ser história que ligasse ao Rogue One. Podia ser uma outra história contando esse nível de situação. Mas já que resolveram ligar, é bom, porque né, você tem caras legais no o que eles souberam trazer pra série. Sim. Bom, Já que você falou em Star Wars aqui, eu ia deixar para falar outro dia, mas eu já vou falar agora que não vou demorar também. Sobre Star Wars, eu resolvi, o meu filho mais velho está com 8 anos agora, eu resolvi apresentar para ele a trilogia original. boa. Então, que ficou conhecido como 4, 5 e 6, né? O Star Wars, Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Só que para fazer isso, eu não fui pro Disney Plus. Eu Hum, fui atrás de um trabalho muito legal de uma galera voluntária que está num site chamado originaltrilogy.com, em que eles fizeram, já que o George Lucas não quer deixar você ver o corte original da trilogia original, esse pessoal ficou anos ali caçando entre Blu-rays e DVDs e mais para trás ainda, até ir atrás de prints mesmo de película para remontar os filmes da forma mais próxima, mais fiel possível do original. E eles fizeram isso e aí tem link para torrent, assim, você pode baixar via torrent os 3 primeiros filmes, né, o 4, 5, 6. Eles não são em 4K, como tá no Disney Plus, eles são só 720p, então até menos do que um HD. Mas eles têm uma qualidade muito boa, tipo, qualidade de melhor que um DVD. E eles são super fiéis na cor, fiéis na. Não tem o que o George Lucas acrescentou lá nos anos 90, as cenas extras, não tem nada disso. É o filme graças a como. Deus. Então, pois é. Por isso É que eu fui atrás. o filme como Deus colocou no mundo. Deus George Lucas que mudou de ideia depois. Então, eu apresentei para o meu filho esses dessa forma, baixado do Original Trilogy. E foi legal ver os 3 primeiros de novo. Assim, eu acho que eu não via esses cortes desde os anos 80 na TV, porque eu não vi nenhum no cinema na época. Quando eu fui ver no cinema, já foi no relançamento de 97. Então, de certa forma, foi um jeito de eu entrar em contato pela primeira vez com isso, do começo ao fim.
Meu filho gostou mais do que eu tava imaginando. Assim, não virou fã, mas também não precisa. Ele não é muito desse tipo de fã de coisas super pops assim. E ótimo, bom pra ele. Mas é legal ver como a história é bem contada, assim, desde o começo. Como, tipo, é uma trilogia boa, não é só pro cara que gosta de ação, não é só. É uma história. É um filme. Os três filmes são três filmes bons. Acho que o terceiro, que tem uma reputação mais baixa, assim, mais infantil, tem os Ewoks, não sei o quê. Eu achei do caralho, assim. Rever. Quando eu era criança era o meu preferido, justamente porque eu era criança e tinha os Ewoks, e também era o mais próximo de quando. Da minha faixa etária, né? Que eu sou de 82, então acho que o primeiro que eu tive em contato foi esse. E então achei os três muito, muito legais, assim, dá até em algum momento eu vou ter que rever as prequels com ele. E aí eu não sei o que vai acontecer aí. Você vai ver a Mas melhor luta de lightsaber que tem. só. Só isso mesmo. Mais nada. Não, mas eu fiquei assim espantado positivamente enquanto que os filmes seguram até hoje, não só para criança, mas assim, são bons filmes mesmo que remetem a, você falou o tema do fascismo, fala muito da Segunda Guerra, tem toques de western, toques de serials dos anos 30, tem são E é filmes uma bem bons aventura, mesmo. né? E ainda é uma Sim, aventura. justamente. É uma aventura divertida que tem certa profundidade, tem bobagem também, tem coisa que podia ser muito melhor, mas tudo bem, assim, acho que é melhor do que eu me lembrava, assim, do que estava na minha cabeça. Então, a dica é, se você quer rever, dá uma olhada nessa Original Trilogy aí. Não vai ser a qualidade melhor de imagem, assim, mas vai ser a imagem mais fiel ao original. Ao Até original. um dia a Disney resolver quebrar o contrato com o George Lucas que deve ter aí e lançar mesmo o corte original. Não duvido que Vai aconteça, ser uma mas festa. Eu também não duvido. Porque a galera vai à loucura aí. pois é. Bom, pra encerrar então essa parte de dicas não terror, fechou, né? Terminou She-Hulk. Eu achei que terminou até que bem. A série se propõe a uma coisa mais divertida, é uma série de comédia da Marvel. E apresenta bem a personagem, traz de volta alguns personagens legais, traz personagens novos. Eu acho que isso dá uma enriquecida também no cenário da Marvel. Eu acho que funcionou bem. Nossa senhora, a melhor série da Marvel na Disney, mas acho que funcionou bem. Tira um pouco de um gosto ruim de algumas das últimas séries que não estavam encaixando tão bem. Nunca é falha de produção, a coisa sempre é muito bem feita, os personagens têm muita história, os atores contratados são sempre muito bons. É uma coisa de saber como vender, né, a série, para vender para as pessoas certas, talvez, e do jeito certo. Então, She-Hulk passou por esse problema também, né? Tem muita gente que estava esperando uma coisa que sei lá eu o que, nunca não leram She-Hulk do Peter David, sei lá o que aconteceu. Não estava esperando essa série, mas é uma série de comédia com aventura, é legal. Acabou o Rings of Power da Amazon Prime, acabou com o episódio duplo e do sexto pra frente ele encontra o ritmo, ele começa a saber pra onde ele tá indo direito, assim. Então a coisa melhora bem em ritmo, no jeito que tá contando a história. A produção é impecável, né? A produção é um absurdo o que eles fizeram. E eles desafiam a Casa dos Dragões aí, colocando luz, né, nas cenas, que é uma coisa que parece que o É pessoal difícil, né? do Não, Game não of tinha luz na Thrones época. não tinha, era tudo, eles fizeram, faz do jeito certo, né, só tocha. Então, acho que já tá certo, né, que vai ter a segunda temporada, então muito dinheiro foi jogado aí para eles não fazerem. Vamos Então ver valeu a quantas pena. temporadas vai precisar, mas até valeu a pena, valeu a pena. Começa devagarzinho, tem um quezinho assim que você fala, puta, é uma coisa meio novelesca, assim, umas interpretações que você não sabe onde eles vão dar, mas a hora que a coisa começa a encaixar, do sexto pra frente, a coisa vai bem mesmo. E teve a estreia de uma série nova na Peacock, que eu não sei quando vai chegar aqui no Peacock, né, no streaming da NBC, é Sim, isso? isso. Que eu não tenho a menor ideia de quando vai chegar aqui, que chama Quantum Leap, que é um reboot, sem ser reboot, ele é meio que uma continuação da série
original. E assim, eu sou bobo, né? Eu gostava da série original, então eu gosto do conceito. E é legal de ver. Eles tentaram Relembra dar aí o um. Quantum Leap, né, pra galera. Quantum Leap era uma série que tinha. Como é que era o nome do ator? Eu esqueci. Ah, puta. O Scott Bakula. Bácula, é isso. É Bakula? Eu sempre falei Bakula. Olha lá. Eu acho, acho que Scott tanto faz. Bakula, Pequeno Bakula, Baqueribu. O... Então, o Scott Bakula, ou Bakula, era o Sam Beckett, e ele usava uma tecnologia em que ele dava um pulo quântico no tempo, e ele ia parar no corpo de alguma outra pessoa que estava enrascada, e que se ele conseguisse resolver a situação daquela pessoa, que naquele momento, naquele dia, a história ia ser melhor adequada, ia trazer mais paz, ou ia se resolver melhor um período histórico ali. Ele voltava no tempo, né? E não era controlável, né? Ele só Não, pulava, não, ele não. aparecia no corpo da pessoa do nada, em qualquer Do momento. nada. Isso. Ele entrava no corpo da pessoa e aí ele tinha de descobrir, né, o que que a pessoa, quem era a pessoa, o que que ela estava fazendo, e o que que ele tinha de resolver da vida da pessoa, né? Tinha ajuda do pessoal do projeto para isso poder acontecer. Nesse reboot e continuação, tem o Raymond Lee. Ah, em português, né? A série Quantum Leap chamava Contratempos. Acho que chegou a passar na Globo, se bobear Contratempos, não chegou? Não sei se era na Globo. Eu tenho Era memória de TV ser na aberta. Record, mas não lembro. Mas pode ser. Pode ser também. E o Raymond Lee faz o personagem principal da série. Ele tá no Kevin King Can Fuck Himself, ele tá no Sim. Top Gun Maverick. Mas então, a premissa é basicamente a mesma. Eles tentam reativar o projeto Contratempos, o Quantum Leap. E eles estão fazendo tudo de um jeito porque eles contam a triste história do Sam Beckett, do personagem do Scott Bakula, que ele ficou preso e nunca retornou. Ele ainda está pulando de um corpo pro outro, de um corpo pro outro, resolvendo a vida das pessoas e nunca retornou para a vida dele. Eles estão tentando refazer o projeto para tentar resolver o que aconteceu com o Sam Beckett e quem sabe trazer ele de volta. E aí, do nada, ninguém sabe por quê, o personagem principal, o Dr. Ben Song aí, do nada, depois de uma festa, ele vai e coloca um novo código imenso dentro do projeto e pula, sem avisar ninguém. Então todo mundo acorda no dia seguinte e ele já pulou. E aí todo mundo não... O que acontece? Quando ele acorda no corpo da primeira pessoa, ele não sabe quem ele é, nem o que ele está fazendo. Ele esqueceu que ele é um doutor. Ele vira um adulto qualquer, genérico. Ele tem memórias tipo da vida, mas ele não sabe quem é ele mesmo. Então ele não sabe por que ele pulou. Por que ele deixou todo mundo para trás e pulou sozinho sem falar. E aí tá todo mundo tentando entender, mas aparentemente o código dele leva ele para um ponto específico. Então ele vai ter vários pulos e ele até chegar nesse ponto específico. Então tem todo o problemático em volta, mas é divertido, é aventurinha, é episódio fechado. Quando você começa a ver o episódio, a história vai ser resolvida naquele episódio. É divertidinho, é bobinho, leve, TV. dá pra TV ver. aberta. Dá pra se divertir, cara. Dá pra se divertir na boa. E é isso, acho que eu fechei bem. Os não Beleza. terror. Até porque passamos bastante do tempo aí. Porque temos várias diquinhas de terror boas e algumas não tão boas. O que tem de mais aterrorizante do que a nossa eleição, Davi? Não, eu vou começar pelo mais pop aqui. Vou começar pelo filme novo da A24, que aqui... Bodies. Chamado Bodies. Que aqui no Brasil ficou como Morte, Morte, Morte. Isso. Que é uma tradução ok. Filme... Não é um jogo. Não existe esse jogo, mas é uma tradução ok. Não, assim, esse jogo existe, chama-se Among Us. E antes disso chama-se Detetive. É que tinha... Pra joguinho de festa, quem jogou sabe, é máfia. Máfia.
Isso. Isso, cada um pega uma cartinha e você sabe que você tem um assassino, o outro tem de descobrir. Eu jogava com o nome de detetive. Mas é exatamente Detetive? isso. É. É. Tem um assassino. Enfim, o filme Bares, Bares, Bares é sobre um grupo de jovens bem descolados, assim, bem. Você vê que eu não sou descolado porque eu usei o termo descolado. Isso, ninguém usaria. A galera de 20 e pouquinhos anos, assim, muito ricos ali. Menos um deles, né? É, Um deles passou bem dos 30, eu acho, não? então, justamente. Um deles é o Lee Pace, fazendo um papel bem interessante ali. Mas são amigos da escola, amigos de longa data, que meio que brigam muito, não se veem muito, mas eles se reúnem na mansão de um deles, que quem faz é o Pete Davidson, do SNL, falando em SNL. O Pete Davidson é mais novo do que eu imaginava, né? Porque Ele é a gente muito já viu jovem, ele muito tanto. novo. A gente já viu ele tanto que é. Mas eles se reúnem na casa desse cara, né? Na verdade, da família dele, que o pai dele não tá lá, para eles fazerem uma festa durante um furacão. Eles vão se reunir ali, velhos amigos, que são novos, né? E vão só passar a tempestade ali, passar o furacão dentro de casa. E só que aí já tem uma pegada, uma briga entre, tipo, uma menina mais problemática e ninguém sabia se ela ia, tem aquelas intriguinhas de amizade. Uma outra menina trouxe um cara que ela tá saindo há poucas semanas, que é o Lee Pace, que é um cara muito mais velho. Eles têm 20 e poucos, o cara tem quase 40. É um cara meio estranho. E eles resolvem uma hora brincar de ir para passar o tempo, né? Beber bastante, drogas e tal, e brincar de bares, 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 que é basicamente o detetive, o máfia. E nessa acontece uma morte de verdade. E aí o filme é sobre o desenrolar desse tipo de gente horrível, porque assim, a grande sacada do filme é que todas as pessoas são ruins. E como que elas agem quando a coisa aperta, né? Então são todos meio ricos, são todos com duas caras, tem intriga, tem bem coisa de pessoal mais jovem assim também. E é um filme bom pra essa galera, assim, eu acho que é o Gen Z É da um vida, filme assim. mais. É um filme mais pop de terror, né? Eu gosto, eu achei que funciona bem. Se você gosta de música, você quer se inteirar do que tá rolando de música neste ano de 2022 também, a trilha sonora é bem claramente o que tá em voga, né? Olha, eu não Funciona vi bem, absolutamente nada que me interessasse nesse filme em termos de música. Assim, nem mas, perto. mas é Mas desde o é o que começo, tá. né? É o tempo todo, né? Tem música rodando, pelo que eu vi. Tá claro, É, né? Eu não terminei o Boris, então não posso dizer se vai ou não, mas você deve saber melhor do que eu. Continua nesse clima ou não? sim, não, tem música o tempo todo. Música que eles tocam ali mesmo e música de fundo também, são Uhum. músicas que devem ser famosas, eu só não conheço. Mas assim, é legal, é bem feitinho, mas não espere nada muito profundo. É assim, o filme é uma sátira. Não parece no começo, ele demora para virar uma sátira, mas ele é uma sátira, não é um spoiler isso. Assim. Inclusive, eu acho que é um problema, porque essa demora para se mostrar que ele é uma crítica a esse tipo de pessoa devia acontecer um pouco mais cedo. E no começo você meio que vê um pouquinho, mas só fica abertamente uma crítica a a futilidade da galera de redes sociais, não sei o que, mais pra frente. Uhum. Ele planta uma ideia de mais seriedade, de uma coisa mais. Do mesmo jeito que ele começa no começo te dando a ideia de que uma ou outra pessoa era pra você torcer, né? Essa aqui você vai torcer. O comecinho parece que É, é. eu quero que você veja e depois me fale o que você achou, porque o final é. Assim, eu nunca gosto de adivinhar final, mas esse final eu adivinhei. Esse final tava muito Quando eu óbvio. tava chegando lá, eu falei, não, deve ser isso, porque acho que esse é o tipo de filme que faria uma coisa dessa, e realmente era. Assim,
parece que o final quer ser mais esperto do que é. Que eu tô querendo dizer aqui. Mas enfim, Entendi. é um filme ok. Bares. É divertidinho, mas não é pra. Se você é da nossa faixa etária aqui, de quase 40, 80, mais de começo dos anos 40, 80. começo, talvez não atraia muito a nossa geração. Mas pra galera mais nova, acho que é bem deles que se fala nesse filme. Bares tá no cinema, já tá no cinema aqui, né? Acho que sim. Morte. E deve estar saindo aí em vídeo on demand também. Esse é o meu primeiro. Esse... Ótimo. Ele tá aqui, né? Mas eu não tinha terminado de ver, então preferi que você falasse mesmo. Cara, eu vou falar de um filme, mas assim, um filme que não tem por que existir. E que muita gente no Brasil já viu. Se você não viu, comemore e saiba que você é privilegiado sim. O filme é A Órfã 2. Ei, Por que muita gente no Brasil viu A Órfã 2, Davi? Você tem ideia? não sei por quê. Teve uma semana de cinema a R$ 10 no Brasil para tentar fomentar as pessoas irem no cinema. E um dos principais filmes que tinha mais salas era Orphan 2. Então, por 10 conto, todo mundo acabou indo, inclusive eu. Eita. A Então, A Orphan 1, Órfã é aquele filme espanhol não. de... É espanhol, não É é? um filme espanhol? Não. Não. Não? Eu não É vi. americano. É americano. É, seria bom se fosse. Eu acho que tem toda a cara de filme espanhol. Pode até ser baseado no filme espanhol, sei lá eu. O cara Não. é. É que Eu eu acho que o diretor. confundo. É porque o diretor é espanhol. É o Jaume Espanhol, isso. Collet-Serrat. Isso, ele mesmo, ele mesmo. Ele tá. Ele é Ele o é diretor do catalão, primeiro. Barcelona. Boa. Ele é o diretor do primeiro. Então foi por isso que acho que ficou na sua cabeça. Mas como tem o Peter Sarsgaard, a Vera Farmiga. Daria até pra fazer, né? E tem a E a menina, menininha, não que é é também? a Isabelle Fuhrman. Eu não sei. Deixa eu ver de onde ela é. Não, americana. Americana. Ela nasceu em Ah, Washington. pois é. E ela, quando fez o primeiro, acho que ela tinha 11 anos. E a ideia era boa e no limite do aceitável para um filme, assim. Eu acho que eles até foram um pouco além do que dava para ir com o filme original. De verdade, eu não tô... Eles, tem coisas que você não pensa numa menininha de 11 anos, você colocar ela nessa situação. Eu espero que eles tenham usado dublês bastante. E ela tá com 25 agora. Mas ela tem uma cara mais jovem ainda, tá? Ela consegue... Porque esse filme, ele é um prequel do primeiro. Pois é. É como ela virou aquela menina do primeiro. Você não vai dar spoiler do primeiro, né? Não, eu vou só contar assim. Porque assim, não faz o menor sentido você fazer uma prequel com uma menina. Tipo, como é que ela vai ter menos de 10 anos se ela tem 25? Mas tem Isso. uma explicação. Sim. Que é a Ainda é pegadinha do primeiro. bizarra, é a pegadinha do É. primeiro. Ainda é estranho, porque eles ainda tiveram que botar salto alto em todo mundo, pra todo mundo parecer mais alto que a menina. Mas assim, ainda assim, mas você não quer contar o spoiler do primeiro, né? Melhor não, né? Não faz tanto tempo. Faz? Quanto tempo faz? Bom, deve fazer. Ela tinha 11 Faz, anos, né? agora ela tem... 2009. Deixa eu ver quando que é. É 2009. Bom, aí... Será que já caducou o spoiler? Vamos contar o spoiler, que Tá. aí você põe um aviso? Spoiler do primeiro filme, Orphan, do filme de 2009, que é interessante saber para saber por que o segundo filme existe. Se você quer pular o spoiler, dá uma olhadinha na descrição do episódio, tem aí a minutagem para quando a gente acaba de falar do spoiler. Ou melhor, quando a gente acaba de Isso, falar desse filme, porque aí a gente vai expandir isso aí. isso. Então, o spoiler é que ela tem um problema genético Que ela não é uma e que menina. hormonal. Ela é uma Ela já adulta. era uma adulta que parecia uma menina. A personagem do Órfão 1 não é uma menininha que se finge de órfã para matar os pais. Ela era uma adulta que tem um problema físico que faz ela parecer criança e ela se Isso, usa ela não disso para matar as envelhece. pessoas. Ela vai pra sempre ficar presa com uma imagem de uma menininha. Porque ela não envelhece, sei lá eu, porque era uma coisa de hormônio, sei lá. Bom, então a Orphan 2
Posso voltar pra Orphan 2? Que a Orphan 2, que na verdade é uma prequel, né? A Orphan First Kill, ela Isso. ela continua sendo uma adulta, só que ela, ainda assim, ela tem que ser mais nova do que ela no primeiro filme. Sim. Mas se eles conseguissem manter a cara dela igual, já tá bom. Porque, né, não é tão antes. É um pouquinho antes. E como ela não envelhece, se a cara conseguisse ficar igual, tava certo. Eles mais ou menos fazem. Isso não é um ponto fraco do filme, não. E o spoiler do primeiro, esse twist do primeiro é muito bom. O primeiro funciona como filme bem. O twist do segundo. Posso voltar pro segundo agora normal? Mas você não vai dar o twist do segundo, né? Não. O twist do segundo é uma coisa que, assim, as pessoas são tudo filha da puta. Tem ninguém legal. Só tem cuzão na história. Então, é um twist legal. Que podia ser melhor aproveitado. Mas, nossa, o filme é muito ruim. O filme é muito óbvio. O filme é muito óbvio. 10 minutos de filme. A partir dos 10 minutos você já sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, o ritmo. Cada vez que ela entra numa cena diferente, você já sabe para que lado essa cena vai. Só tem esse twist que você fala, se fosse bem aproveitado isso aqui, minha gente, ia ser bom, hein? Esse filme ganhava. Mas eles não souberam ordenhar, né, a vaca do leite de ouro deles, que eles tinham criado para esse filme existir. O motivo desse filme existir. Misturando metáforas loucamente. Tá liberado. Então, assim, não deu. Eu acho que, assim, foi um desperdício. Foi um desperdício de uma ideia legal de twist. Desnecessário. Sendo sincero, não perdemos aí um tempo precioso de vida que não retorna mais. E você fala assim, por R$10, qualquer filme vale. Não, claro que não. Talvez não. Talvez não. Porque não agora, é R$10, é o seu tempo. É o tempo, cara. Porque assim, R$10, você paga o Netflix devolve aí todo mês. Tem qualquer merda no Netflix. O seu tempo é o que você gasta mais aí. Uhum. Não volta. Não volta mesmo. Bom. Vamos pro próximo. Tá, deixa eu falar de uma outra não recomendação, mas essa é uma não recomendação com gosto, assim. É mesmo? Que era um filme que eu tava esperando bastante, porque eu ouvi falar, assim, nossa, filme super impressionante. E esse é outro que eu quero que você veja pra gente falar em algum momento aí, em mais detalhe. Mas é um filme dinamarquês, chamado, em inglês, Speak No Evil. Eu vi pôster. Onde tá? Não tá. Ainda. Então eu não vi pôster. Não, deve ter visto pôster, porque fez um barulhinho aí. Eu não sei como é que é o título original aqui, mas enfim, também não falo dinamarquês. É um filme dinamarquês mesmo, atores dinamarqueses, sobre... O filme fez um sucesso em Sundance e saiu agora Video on Demand. E assim, é uma tese interessante, uma ideia interessante. É um casal dinamarquês que tem uma filhinha de talvez uns 10 anos, e eles vão passar férias em algum lugar da Europa, não lembro de onde, na Itália, eu acho, na França, e eles conhecem um casal muito amigável, que tem um filho de uma idade parecida com a menina. E eles, assim, não se conhecem muito, mas depois que eles voltam para casa, eles meio que mantêm contato, eles recebem um convite. Esse casal, que é holandês, não é dinamarquês, que fala, vem aqui, a gente gostou muito de vocês, vem aqui passar um fim de semana com a gente na nossa casa, nossa fazenda, nosso chalé, afastado assim, da sociedade. E eles vão. E esse filme é sobre... Como é que eu posso dizer sem dar spoiler nenhum aqui? Mas assim, esse filme tem uma grande questão que é a escolha dos protagonistas. Tem um determinado momento em que... Porque eles chegam lá no... Eu não vou expandir muito para não dar spoiler nenhum, mas eles chegam eles chegam no chalé dessa família, e essa família começa... E assim... Os caras são meio estranhos, assim, não tem nada supernatural no filme. Mas os caras são meio estranhos, eles não são muito bons hóspedes, tem algumas coisas que
deixa os hóspedes... Eles não são muito bons hosts, e eles fazem algumas coisas que deixam os hóspedes meio sem jeito, tipo, não tá legal isso aqui, não tá bom. Pode ser a barreira da língua, porque eles se comunicam em inglês, né, porque eles não falam a mesma língua. Pode ser questão de costume de cultura, mas não tá legal. E aí eles tomam algumas decisões que vai melhorar a vida deles, e aí eles resolvem desfazer isso. E quando eles fazem isso, você sabe, tudo bem, eu sei que eu tô assistindo um filme de terror, mas quando eles tomam a decisão de voltar, e é só isso que eu vou falar, eles resolvem voltar por algum motivo, eu comecei assim, eu estava sozinho no meu quarto assistindo o filme, eu comecei a chacoalhar a minha cabeça, dizendo não, 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 não. Eu não interajo assim com o filme. Tipo, não, 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 não dá, não dá. Escolha errada, não vai dar certo, não dá. E a partir daí, todas as escolhas que esse pessoal faz são as piores possíveis. Mas errada, assim. A gente falou de personagem protagonista inteligente e tal. Isso é o extremo oposto. O oposto. Assim. Tudo que eles fazem é extremamente idiota e é o que vai dar mais merda possível o tempo todo. E Como é que eu posso cagar isso aqui pior, né? E a merda dá e é grande, bem grande mesmo. E assim, isso meio que é de propósito. O filme é sobre isso. É sobre ser complacente, é sobre como evitar conflito, traz problemas para nossa vida. Às vezes a gente não quer magoar o outro e por isso a gente acaba se ferrando. O filme é sobre isso. Só que ele vai num extremo assim tão forte e ele é tão desagradável do começo ao fim que foi uma experiência horrível ter visto o filme. Eu não acho que ele seja um filme ruim necessariamente, mas ele é um filme muito desagradável que só traz o... talvez ele seja o melhor tipo de filme de terror, porque ele me afetou muito nesse sentido. Assim. Eu detestei ter visto, detestei. Mas assim, eu acho que é de propósito. Tipo, era pra detestar. Então, se você quer passar por tudo isso, você quer passar raiva? Quer passar muita raiva. Tipo, é assim, eu já moro no Brasil, cara. Eu já passo raiva todo dia. Por que tem que passar raiva também na ficção? É um filme pra passar raiva. Você assistiu o filme o The Game, que é entre o Seven e o Clube da Luta? Sim, claro. Filme bom. Falamos dele, né? Sim, sim, mas como é que é o nome do diretor, cacete? Fugiu? Fincher. Do David Fincher. Você ficou com raiva no filme ou não? Não. Não peguei muito bem a ligação. Não, você falando da raiva que você passou, eu vi um amigo, eu vi esse filme com dois outros amigos, e um deles, ele saiu profundamente alterado. Ele saiu puto, eu adorei o filme, achei super bom. Sim, Mas sim. ele saiu puto, ele saiu xingando, ele foi embora antes. Ele deixou tudo. Ah, não, Ele tem que falou, ver até o fim, né? Não, ele foi embora antes do que a gente, entendeu? Ele saiu antes e foi embora pra casa, depois de acabar o filme. Deixou a gente falando sozinho, de tão puto que ele tava, cara. A gente ficou rindo, assim, tipo, o quê? Como assim o cara ficou tão puto com o filme? Eu acho que ele foi enganado pelo filme, sei lá. Sei lá. Assim, tem um filme que tem a mesma tese desse filme. Só que não é nem um décimo do desconforto. Ele é muito desconfortável também. Um filme chamado Compliance, que é de uns 8 anos atrás, assim. Que é uma história real de um cara que ligou numa loja, era tipo um mercado, assim. E ele conseguiu convencer as pessoas a fazer coisas terríveis só porque ele estava falando com elas. Se você viu Better Call Saul, na última temporada, nos últimos episódios, esse ator aparece. É o Pat Healy, é o nome dele. E nesse Compliance ele é só uma voz no telefone. Essa história aconteceu mesmo. Tipo, o cara era tão maligno, assim, tão carismático no convencimento que ele fez as pessoas fazerem, assim, de maltratar para pior, assim, outras pessoas. É um caso, assim, bizarro. Esse Speak No Evil vai nesse caminho, só que me deixou muito mais puto do que o Compliance. O Compliance eu ainda fiquei admirando. É o turbo. É o turbo do Compliance. Pois é. Então, Speak No Evil, eu acho que não tá em nenhum lugar ainda, mas tá para baixar aí, tá para, enfim. Como é um filme mais dinamarquês, tá um filme mais de arte, assim, talvez ele apareça em algum festival, alguma coisa assim.
Mas é difícil, viu? Não é uma recomendação, não. Boa. Eu vou falar de um que acho que foi onde começamos a ter a ideia. Então, já que que esse eu sei que você viu, a gente pode falar com um pouquinho mais de Ideia para os episódios, dois você diz. assistimos, a ideia foi da onde veio a ideia pro episódio. Como os dois viram, a gente pode os dois falar bem, que é o Werewolf by Night. Um terror? É terror? É O que você terror. acha? Não, é terror, sim. Terror. Um média de terror da Marvel, Média, lançado porque meio. é um conceito que nem existe, né? Média-metragem. Uhum. Ele tá como, acho que TV Special, uma coisa assim, no IMDb. Porque ele tem 1 hora, né? Ele é um filme de 1 hora. Ele não chega a ser um longa. Acho que precisa ter pelo menos 120 minutos. 120 não, 80 minutos, não é? Pra ser um Acho longa? que 70. A partir de 70, acho que já. Mas enfim, acho que isso aí depende de com quem você conversa. Isso. E lançado no Disney Plus, foi meio que de surpresa, né? Acho que ninguém sabia bem sobre até sair na Comic Con, Não, foi ou na, no na D, no D23. D23, isso. E aí, de repente, todo mundo pirou com a ideia. Então, é um TV special que tá na Disney Plus sobre uma ala da Marvel que ninguém achou que ia ser visitada, né? Eu acredito. Que é a ala Então, de terror. eles trazem. Uma ala de terror, de monstrão. Eles trazem alguns monstrões conhecidos, alguns personagens famosos, alguns personagens criados só para esse especial. O que você achou? Eu gostei, assim, é divertido, é o que você ia falar, né? É divertido, é exatamente divertido. Não é pretensioso, não tem nada de, nossa, você precisa ver isso, mas ele é uma homenagem a terror clássico, tipo, Caricato, né? O terror é clássico é caricato. terror tipo da Universal, assim, dos monstros, do Werewolf mesmo, original lá dos anos 30, como é que chama? Draculão. Assim, o exercício de estilo do Michael Giacchino, ele é o diretor Michael Uhum. Giacchino, que não é que ele nunca dirigiu antes, mas ele é um compositor famosíssimo, talvez um dos melhores compositores da história do cinema, que fez. Que todo mundo lembra do Lost. Ninguém lembra Foi. do Lost, da música do Lost, Lógico porque que o todo mundo Lost não tem lembra. música. Mas ele é o compositor da Pixar, né? Ele é o compositor dos Sim. Incríveis, do Up, Uhum. do Inside Out. Então, as melhores músicas da Pixar, Michael Giacchino fez. Ele já te fez chorar algumas vezes, com certeza. E já te fez ficar animado com o tema dos Incríveis algumas vezes também. É a primeira coisa grande que ele dirige. E, assim, o cara conhece o século XX. Assim, o cara, do mesmo jeito que ele conhecia, tipo, os movimentos artísticos dos anos 50 ali para fazer a trilha dos Incríveis, ele manja muito também dessa parte histórica de cinema de terror, assim, mais pop, que não é nada, assim, aterrorizante. É um terror, o filme é o padrãozão de Werewolf, Drácula, Frankenstein, essas coisas mais pops assim mesmo. Mas, assim, não tem nada demais também, né? Tem uma historinha que tem o Gael Garcia Bernal ali num Battle Royale para conseguir Uma joia. uma joia de um cara que morreu ali, que era um poderoso, de uma seita secreta. Tem uma pegada meio pós-guerra, assim, uma coisa meio filme no ar mesmo. Não é um filme no ar, Uhum. mas é aquela estética, né? É em preto e branco, bem contrastado. Tem um pouco de comédia, um pouco de romance ali, mas nada. O foco mesmo é ação e terror de monstro. Tem a menina do The Nevers, né? Eu gosto dela. Eu esqueci o nome dela, mas ela tá super bem também. Era do The Nevers? Não sabia. Tem bastante gente, assim, que você já viu em algum lugar. Tipo, além do Gael, tem a matriarca lá. Ela tá no filme do Paul Thomas Anderson, no Licorice Pizza. Numa cena maravilhosa. Em que ela É faz verdade. uma agente É verdade. de casting, uma casting agent, assim, que tem uma das frases melhores do filme. É E ela tá é super a bem Laura aqui também. Donnelly. É a Laura Donnelly que faz The Nevers e faz Outlander. Uhum. Faz The Fall também. E a Harriet
Samson Harris, que é essa que você estava contando, Licorice Sim. Pizza, é muito bom. Sim, mas assim, esse especial é legal. Eu gostei muito do monstrão que eles estão caçando no começo. Eu Uhum, achei que ele foi até pouco utilizado, assim. uhum. E é um monstrão famoso da Marvel. Qual que é o nome dele? Além The de Man Ted. Thing. The Man Thing, tá. Ele é uma cópia do Swamp Thing ou é Ele anterior? é engraçado, porque parece. O Swamp Thing saiu antes, eu acho. Mas ele estava preparado para sair primeiro. Foi uma coisa meio que de época, assim. Não, sabe? Sair 3 filmes de De Armagedon, vulcão. de Aham. vulcão ou de meteoro caindo na Terra, Impacto Profundo, Armagedon e. Sim. A Tipo, Marvel DC tem disso também bastante, né? o Não é tempo de todo. hoje. Não, tem espionagem, né? A gente sabe que tem espionagem entre estúdios e espionagem entre editoras. Mas eu acho que também tem um pouco da coisa da época, do que estava começando a trazer interesse e tal. Sim. Mas enfim, Werewolf by Night é legalzinho, não é imperdível. Não. Divertidinho. Dá, Começa e dá pra perder. acaba e sua vida segue. Dá pra perder uma horinha ali sem se sentir idiota de ter Sim. perdido. Próximo, Dave. Eu sei que você tem vários aí. Bom, a gente tá nesse tema slasher aí, a gente falou do Bodies Body Body, do Orphan. Eu vou falar de mais um slasher que eu vi ontem à noite. E que é o oposto do Speak No Evil. Hum. Que ele é um filme onde a protagonista é inteligente, ela faz decisões inteligentes. E é o filme do Mike Flanagan, que a gente fala bastante aqui, o cara do Haunting of Hill House. O filme dele de 2016 chamado Hush. Com a Olha. esposa dele, tá em todas as coisas que ele faz praticamente. A Kate Siegel. Kate Calma, Siegel. Kate Siegel não é a do Married Children. Não, mas escreve diferente, mas acho que fala igual. Mesma pronúncia? Kate. O nome dela acho que é alemão, é Siegel. Mas em americano deve ser Siegel mesmo. Uhum. Enfim, se você já viu alguma coisa do Mike Flanagan, você viu ela em algum momento. Foi escrito por ela também, junto com o marido, com o Mike Flanagan. E assim, o filme tem 82 minutos, o que já conta pontos pra mim. Curtíssimo. E a premissa é uma escritora que é surda muda, mora num lugar isolado, numa casa que ela, tipo, afastada de parentes, amigos e tal. E ela é atacada por um maníaco, que não sabe quem é ela. O maníaco tá só ali na área. Quem faz o maníaco, você sabe meio cedo, assim, é o John Gallagher Jr., que é o cara fez The Newsroom, ele fez 10 Cloverfield Lane. Então, um cara meio bonitinho, meio baixinho. Ele tá E barbudo no filme ou ainda não? ele tá Ele com fez ele fez o Westworld também. ele tá com uma barbinha. Tá com barba, mas não barbudo. Enfim. A premissa é exatamente essa. Ela é atacada por um maníaco que quer entrar na casa dela. E esse cara, ele não é tipo um cara tipo Mike Myers, assim, que ele só chega e te mata. Ele quer brincar com você, ele quer tipo um gato brincando com a presa, assim. Maníaco mesmo. Uhum. E assim, ele é um mal puro. Ele não tem nada, ele não é supernatural nem nada, é um cara. Só que as motivações dele, ele é um cara que quer matar e ele quer matar. Ele vai brincar. E aí ela tem que sobreviver a isso. Tipo, ele vai fazendo coisas que a maioria dos filmes ignora, assim, tipo, ele... se tem um cara batendo na sua porta, querendo entrar na sua casa, o que você faz a primeira coisa? Você pega o celular, né? Você fala com alguém, chama a polícia e tal. Não, ele faz todas as coisas para impedir as coisas mais lógicas, assim. Ele vai cortar a luz, ele vai tirar o sinal, não sei o quê. E é tudo lógico, assim, tudo muito, muito plausível. E as atitudes dela também são. Tem, assim, um ou dois momentos no filme que eu falo, puta, ela devia fazer isso, ela não tá fazendo. Mas de resto, o filme vai direitinho, assim. É um filme muito... Ele é muito certinho no que ele tem que fazer. E ele é muito tenso também. O Mike Flanagan é muito bom com tensão, assim, por incrível que pareça. O interessante desse filme é que ela é uma escritora
E a obra que ela escreve, ela ficou famosa por essa obra grande, é uma obra chamada The Midnight Mass. Que com certeza é um easter egg que ele usou no Midnight Mass para fazer a última série dele no Netflix, mas eu não peguei, eu acho que não é para ser a mesma história. Ela fala alguns detalhes da história, mas acho que você não sabe se é ou não. Tá. Mas assim, é um filme que deixa super tenso, tipo, fica com a palma suando, sabe? Fica meio na ponta da cadeira. É muito bem construidinho, assim. Então, e é um filme que tá no Netflix, como quase tudo do Mike Flanagan. Tem algumas coisas dele que eu ainda quero ver e que não tá no Netflix, mas eu vou procurar, assim, porque o cara manda muito bem. Assim, eu virei fã mesmo, cara. O filme chama-se Hush, é de 2016 e tá no Netflix. Legal. Bom, eu vou aproveitar a deixa, porque eu tenho um filme slasher pra falar, e eu tenho uma série do Mike Flanagan. Olha só. Midnight Club. Que saiu, série nova, em que ele é showrunner, criador, escreveu e dirigiu alguns dos episódios. Ele não é é baseada num livro que é do Christopher Pike, se eu não me engano. É uma série de livros, né? Eu não assisti inteiro ainda, porque são 10 episódios de 1 hora e a vida não tá permitindo isso. Mas a gente tô assistindo, assim, sempre que sobra um tempinho eu dou uma assistida. Eu achei, assim, qual que foi o meu espanto, né? Tendo assistido Hill House, Bly Manor e Midnight Mass, todas têm uma construção que te leva à atenção, né? Ele constrói, como você falou, Mike Flanagan é um cara que constrói muito bem tensão. E o Midnight Club, ele se apoia um pouco em sustos. Que você, por exemplo, no Hill House tem um susto. Em 10 episódios de série, você tem um susto. Esse não, no primeiro episódio você já tem alguns sustos. Dá até pra você perder a conta, assim, porque vira e mexe, entra com o som mais alto, com grito, com imagem distorcida e tudo mais, e te deixa um pouco tenso. Então, fui pego de surpresa, não estava esperando esse tipo de série, estava esperando uma coisa mais construída e tudo mais. Soubesse eu que era uma série de livros que não era do Flanagan, eu talvez tivesse já me preparado para uma coisa um pouco diferente. Visualmente é muito bonito. A série começa contando a história de uma menina que dá um jeito de ir numa festa de faculdade com uma amiga dela. Elas acham que elas vão ficar muito peixe fora d'água, mas a amiga acaba se dando bem com o menino, indo dançar com o menino, e ela acaba se dando bem com outro cara e eles começam a discutir literatura, que é o curso que ela disse que ela fazia, literatura inglesa, que é o curso que ela disse que ela fazia na faculdade. Eu falo, que estranho, é o curso que eu faço, como é que a gente nunca se encontrou? E, bom, porque ela não tá na faculdade, mas enquanto eles estão conversando, isso é tipo 10 minutos de episódio, não vou estragar nada pra ninguém, ela começa a tossir, quando ela olha na mão, ela tá com sangue na mão, ela tá tossindo sangue. E aí ela vai descobrir que ela tem câncer, e é um câncer complicado. Sabendo que era um câncer que dificilmente ela conseguiria um tratamento muito bom e tudo mais, ela resolve ir parar num hospital psiquiátrico. É um pouco, eu tô tentando lembrar, acho que é no final dos anos 90 que se passa a série. Então, ela conecta, o computador é velhaco, é gigante, né, tubo, a conexão é discada, as pesquisas são feitas super devagar, se tem muita imagem já demora para carregar e tal. E ela pesquisa sobre esse hospital psiquiátrico que na época dos anos 90 era conhecido ainda como hospício. E ela resolve que ela tem de ir para lá, porque esse lugar está chamando ela. Ela tem visões de morte e deste local. E aí a série são encontros de pessoas desse hospital em que eles se encontram à meia-noite sempre para contar histórias de terror um pro outro. Tá. Tudo bem? Pode ser isso como descrição? Eu não vi ainda e eu não fui atrás de ver porque porque eu ouvia que era uma série bem voltada para
adolescente. Hum. Você acha que é isso mesmo ou não necessariamente? Eu não, talvez, assim, é que não é um Boris, entendeu? Ele tem uma roupagem mais pesada. E eu não me encarei como ser voltada para adolescente, porque só por serem adolescentes, só por serem jovens. Sim, uma coisa não Porque tem. necessariamente quer dizer a É, outra, né? exato. Então eu não tinha parado para pensar sobre isso. Mas sim, tem assim esse quesito de como a série começa a se desenrolar depois. O começo é muito pesado. O começo é muito sério e os atores estão todos muito bem. Muito bem. E a produção é muito boa, né? A produção é muito, muito boa. Então te deixa até um pouco tenso, porque você não sabe quando vai ter um susto. Você começa a ter a tensão do susto e não a tensão da construída, né? Você fica tipo, ui, rapaz, tomar susto. Talvez depois a coisa possa ser encarada um pouco mais leve, né? Uma coisa mais adolescente. Mas ainda assim eu acho que tá bom. Eu não sei se eu vou. Quanto tempo eu vou demorar para assistir a série, porque realmente tem uma série de coisas que acontecem agora, né, no Brasil e no mundo, e na minha vida que vão. Eu vou tentar continuar mantendo, assistindo pelo menos aí 1 ou 2 por semana para acabar o quanto antes. Mas Beleza. eu gosto do Flanagan, eu gosto do jeito que ele tá produzindo a série, tá bem. E é uma história só, e aí eles contam historinhas que vão Isso, pincelando isso. parece que vai ser assim. Parece que vai ser assim. Eu Legal. não vi todo, então, mas a sensação que eu tenho é essa. Tá. Tá, eu tinha três, mas acho que não vou falar do terceiro, não. Vou falar só de dois aqui. E são dois clássicos. Hum, Já aviso que são dois clássicos. O primeiro é um clássico slasher que eu hum. nunca tinha visto, por acaso, que é o A Nightmare on Elm Street, que é o primeiro, A Hora do Pesadelo. Sexta-feira é a hora do pesadelo, é. É, Fred Sexta-feira Krueger. 13 é Sexta-feira 13 qual? é do É o Jason. do Jason, tá. Do Isso. Mike Myers. Então, não. Não, é do Jason. É o Jason que tem o Jason X. É Tem isso, três né? grandes franquias de slasher dos anos 80. Isso, Uma eu não é o sei porque eu Halloween, do juntava Mike Myers. Myers, isso. O segundo é o Jason, que é de 81, eu acho, o primeiro. E o Nightmare on Elm Street, que é do Fred Krueger, que é de 84. Tem o Tem Chuck algum também. ator que cruza e tá em dois desses? Bom, tem o Fred versus Jason, né? Sim, não, claro, mas não, algum Mas eu ator acho que que não não. morre, Que eu que saiba, não não. morreu. Que eu saiba, não. Quem tá nesse primeiro filme é o Hum. primeiro papel no cinema do Johnny Depp. Ah, sim, eu lembro. Eu lembro Que ele porque as tá um pessoas moleque, ele comentam tá disso. É. 16 anos, assim. É, enfim, eu nunca tinha visto porque, assim, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ver. E quando eu fiquei adolescente, não me interessei. O máximo que eu vi na época foi alguns Chucks. Ruim. Pois é. E hoje eu ouço, né? Hoje esse primeiro filme, Nightmare on Elm Street, é muito bem falado. Ele é visto como realmente um clássico do gênero e tal. Então eu fui ver, eu vi esse filme na noite da eleição, do primeiro turno. Então, acabou o Uhum. primeiro turno, eu tava deprê, assim, considerando que não foi um banho de água fria, foi um banho de água morna, porque, Que é pior ainda, né? Eu não sei, quer dizer. é, enfim, foi um choque de realidade ver quanto que a extrema-direita continua poderosa, apesar de não estar ganhando, ainda continua poderosa. Então eu queria uma coisa o menos política possível. Assim, eu entrei no HBO Max e comecei a fuçar, não, o que pode ser com menos política da história, o que eu vou achar, uma coisa que eu quero ver, que vai me tirar da cabeça qualquer coisa. Então não pode ser um filme com consciência social, não sabe? Aí eu achei esse filme, vi Sim. esse filme. E é mais ou menos, cara. Tipo, não sei se eu considero tão foda quanto algumas pessoas acham, assim. Porque ele não é nem o primeiro slasher. Tipo, o primeiro slasher, se for ver, é o Psicose, né? Ou até um pouco antes, lá, o Peeping Tom. E ele não é o que faz melhor as coisas. Assim, ele é um filme que ele dá pra ver que ele tá dentro, ele tá inserido nos anos 80. Então, as nojeiras ali, ele já inclui mais gore no slasher, mais do que o normal. O Fred Krueger é super over the top, porque ele é over the top mesmo, normal.
Tem algumas cenas bem legais de morte, de como filmar pesadelo. Acho isso é o ponto alto do filme mesmo. Algumas mortes são criativas, mas a história em si eu achei muito fraquinha e os atores eu achei muito ruins, inclusive Johnny Depp, não só. Então isso me deixou, assim, por mais que o filme seja importante e tal, não é um bom filme não, assim, tem algumas coisas boas, mas só. Você fez um meia-culpa sua aí, eu também não... Nessa época, até porque a gente tem uma idade próxima, né? Eu só sou um Um ano pouco mais mais velho. velho que você. Eu também, pra esse tipo de filme, não é nem se a minha mãe deixaria ou não. Que, como a gente falou, minha mãe, né, tinha um julgamento pra filmes de terror que era um pouco diferenciado. Ela deixava eu ver sim. Mas era uma coisa de falta de curiosidade mesmo. Eu não me interessei na época que saiu. Eu lembro da molecada falando, mas era uma época que tinha também, depois quando você começa a sair da infância, entrar na adolescência, ali no comecinho dos anos 90, tinha Faces da Morte, tinha umas coisas... Sim. Aí Assim, você via um... esse filme é de 84, né? Então eu era bebê nessa época, eu era Sim, criancinha. não tinha como. Mas quando Mas quando começa a a passar gente na era TV... criança, adolescente, tava no 3, 4, 5, né? Tava Uhum. no Hora do Pesadelo. E assim, Não, e o virava e mexia, passava na Band, se eu não me engano, tinha umas coisas SBT, assim eu na acho que época. passava. SBT, Acho que era bem no SBT. possível. Eu vi um outro, que eu vi o Dream Warriors, que é considerado um dos melhores também. Que os adolescentes ali percebem que estão sendo atacados pelo Fred e meio que fazem uma guerra contra ele, assim, meio quase um esqueceram de mim, só que dentro do sonho, dentro do pesadelo Do para sonho. pegar o Fred. E esse foi o único que eu vi naquela época, eu acho. Mas assim, Eu então, sei que eu vi, por exemplo, esse eu vi um pedaço. Acho que eu nunca vi o inteiro do Fred, do Jason. Eu lembro que saiu o Jason X, né? O Jason 10. mas esse aí já era Recente, 98, uma coisa então. assim, né? E eu assisti, tipo, 10 minutos e achei tão ruim que eu falei, realmente. Eu acho que eu não. Tinha Não um. é pra você. O 10 era o que era no espaço? É. Não. Então eu sempre vi pedaços e nunca foi um negócio, nossa, eu vou me aprofundar nisso aqui e tal. Então, até a mistureba, né, de qual que é qual. Ah, tá, o Nightmare on Elm Street é o... Fred. Em português ficou qual? Não, esse eu sei que é o Hora do do Fred. Pesadelo. A Hora do Pesadelo, isso. Faz todo sentido. Esse até que é um bom nome em português, hein? É, é. Se pensar, Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo, é Seria o cabível. Pesadelo na Avenida Brasil. Pô, mas aí seria um filme de trânsito normal, com um arrastão rolando no meio, sei Qualquer lá. dia. Qualquer dia. A melhor coisa do Pesadelo na Avenida Brasil é que ela funciona para São Paulo e para o Rio, pelo menos. Sim. Que é um Pois é, caos em nas duas contextos cidades. diferentes. Contextos Tem diferentes. contextos diferentes. Então eu nunca me aprofundei muito, não. Mas interessante. Eu lembro de ver uns pedacinhos, tanto que eu sei a cara do Johnny Depp novinho nesse filme, mas não saberia Enfim. dizer que ele tá atuando mal, porque eu É realmente não lembro de legal. muita coisa. Assim, a primeira morte é bem, bem legal. E assim, ele tem os temas ali, né? Do jovem que faz sexo, vai morrer primeiro. Se você não faz sexo, você sobrevive. Tem toda essa. Isso tá ali É um filme da igreja? praticamente. Os slashers têm muito isso, né? Tem Tem. essa coisa do. Da pureza. Todos os do Jason tem isso também. Então Uhum. isso é uma constante. Jason. Mas enfim, é bonzinho, assim, tem coisas boas, mas no geral eu não gostei muito. Esse é meu primeiro clássico, eu tenho mais um clássico. Você tem mais um pra falar aí? Tem um pra falar, que é o fim de um clássico. Hum. Acabou. Eu vi Halloween Ends. Eita, peraí. Ah, O menino. primeiro Halloween é um clássico, mas só. Uhum. E aí o último realmente não é um clássico. Ele tem... Não, vamos lá. Jamie Lee Curtis tá lá, ela, né, tá em todos. Tem a neta dela que aparece, acho que em 3 dos filmes. Acho que é a mesma atriz, se bobear. Então ela cresce fazendo Halloween. Assim, essa nova leva do Halloween é uma trilogia do David Gordon Green, que Sim.
Tipo, era um diretor indie que abraçou essa franquia recentemente. Então, os 3 últimos fazem parte do mesmo. Assim, quase todos têm a Jamie Lee Curtis, então é a mesma timeline, mais ou menos, com algumas Uhum. exceções aí. Mas essa é a trilogia dele. E eu ouvi falar bem mal. Bem mal. Então, a sensação assim, Dave, falando sério, é que é um cara, ele tá levando bem a sério o trabalho, tá? É um cara que estudou e quis contar uma história nesse filme. Ele sabia do que ele queria falar. Agora que você falou que ele é o responsável por essa última trilogia, né? Halloween Kills, acho que é isso? E Halloween Ends. Faz algum sentido. Eu não sei, eu vi alguma outra coisa dele? Você conhece? Sim, ele tem uns filmes tipo Prince Avalanche, é uns filmes bem indie, assim, bem. The Righteous Gemstones, ele dirigiu, que é uma série que estão falando super bem, né? Mas assim, aí é diretor de série que não manda muito. O Pineapple Express você deve ter visto, com Vive. o, com Uhum, o James Franco Uhum, e o Seth Rogen. uhum, Mesma época, Your Highness. tá. Também são filmes de stoner, assim, independente. Your Highness é com a. Lembro também do Your Highness. Eu vi o pôster aqui, lembro. E aí ele veio desse mundo, assim, que era indie, depois comédia, indie. E aí ele começou a fazer Halloween, sabe lá por quê. Mas, assim, sucesso médio, né? Eu ouvi falar bem mal dessa É. trilogia, assim, eu fiquei interessado, e aí eu sempre vi, nossa, esse filme é uma bosta. Aí, o segundo, esse filme é uma bosta, e esse terceiro também. Então, a sensação é essa. É um cara que queria muito contar essas histórias, é um cara que estudou pra fazer, ele sabe do que ele tá falando, ele sabe do Halloween e tal. Mas cara, assim, eu não sei se é uma métrica de todos os Halloweens que já tiveram, mas é um filme meio óbvio, assim. Ele é óbviozão, ele não encanta em nada. Ele tem uma virada de personagem que ele tenta construir da base, né, para o personagem ter essa transformação, mas ele não dá tanta base e a transformação acaba ficando meio claudicante, assim, meio manquitolante durante o filme. É uma coisa que, tipo, não encaixa bem com o que ele tá fazendo. Ele fica numa dicotomia o tempo todo, de um lado e do outro, assim, que não vai tão bem. Você tá A falando do Mike personagem de Myers, Emily. não? Não, desse personagem novo que ele Ah, que tá. insere nesse daí. A Jamie Lee Curtis tá bem, ela tá muito dona da situação. Ela sabe o que ela quer, ela sabe como ela quer, ela tá bem posicionada, mas não tem um momento assim que você fala, nossa, isso aqui foi foda, ou então, nossa, não tem uma morte que você fala, não, essa aqui foi a morte. Sabe, Hum. tipo, quando até isso falha, tem uma ceninha bem no começo que te pega um pouco de surpresa por ser tão no começo e você não entender direito. Você fica meio tipo, quê? E aí, beleza. Mas não é um grande filme, não é um filme horrível. Não é um filme horrível, um filme abjeto, não. Dá pra assistir, não me fez mal assistir, não fiquei triste, nem falei, nossa, perdi meu tempo. Mas também, assim, daqui a 2 dias eu esqueci que eu ouvi. Eu acho que, bom, sem ter visto, eu vou falar que se você tá afim de ver Halloween Kills, vai ver o Halloween original. Ends, é. Ah, Não, o primeiro, Mas você pode ver primeiro. o original, ver o original e ver o último. É, Fecha a história. porque Você realmente vai o fecha. primeiro Halloween do John Carpenter é clássico, clássico, é um puta filme mesmo. Filmaço, se você nunca viu. E das continuações, acho que o Season of the Witch, que eu acho que é o 3, que é outra pegada, quase não tem ligação, assim, é interessante também. De resto, pode desencanar, assim. Só se você gostar muito da série. Uhum. Tá, deixa eu acabar então com, acho que o maior clássico, clássico mesmo que eu vou falar aqui. E não é clássico porque é um filme famoso de terror, mas é um clássico porque é um filme muito, muito bom e por acaso é de terror. Que é o filme A Hora do Lobo, do Ingmar Bergman, que é o único filme de terror que o Bergman fez. Uhum. Filme de 68 com o Max von Sydow, que faz bastante filme com ele.
com ele. Todo mundo que faz filme com ele faz bastante filme com ele. Ele tinha a trupe dele ali. E com a Liv Ullmann, que na época estava casada com ele. E é mais um filme que ele faz na Ilha de Faro ali, meio que só. O único cenário dele é a ilha lá. Uhum. E é o único filme de terror dele porque, assim, é por acaso ele é um filme de terror. Não é que ele falou, vou fazer um filme de terror. Esse filme tem elementos de terror. E é um filme muito, muito original. Ele parece que ele não tá puxando a história de nada. Assim, não é, esse aqui vai ser meio Drácula, isso aqui vai ser meio contando uma história de gore, sei lá. É premissa bem filme do Bergman mesmo. Tipo, o Max von Sydow faz um artista que mora numa ilha ali com a esposa, que é a Liv Ullmann, e todo mundo gosta muito dele, só que ele é depressivo, ele não consegue controlar os impulsos tipo contra a humanidade dele, assim, e a mulher dele fica sofrendo do lado dele, vendo ele decair, assim. E ele encontra outras pessoas, mas o filme meio que fica fechado ali na história que ela conta sobre o que aconteceu com o marido dela. Não parece um filme de terror necessariamente assim, mas as imagens que o Bergman usa são bem, falei bem originais, assim, que você nunca viu, mas ele tem a câmera dele é diferente. Ele é um cara tão tipo acima da humanidade como diretor. Ele tá no nível do Kubrick, no nível do, sei lá, do Buñuel, assim, de inventividade com a câmera e como que ele tá contando aquela história ali. E nesse filme isso aparece muito. Que ele usa uma lente mais aberta às vezes ele usa umas imagens de pesadelo, assim, uma coisa que você não sabe de onde ele tá tirando. Então é um filme muito tenso nesse sentido, assim, de você ficar inquieto dentro de si, mas você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas aquilo está te afetando de alguma forma. E vai falar o que ele sempre fala, né, da psique humana e de como o ser humano consegue ser sombrio e tá vivendo nesse mundo mesmo assim. Então, é um filme do Bergman que, por acaso, tem elementos de terror, mas não é necessariamente um filme, entre aspas, de terror. Esse filme tá... Muito bom, hein? Não, sim. Puta filme, né? O filme, como todos os filmes do Bergman, tá na Criterion, né? Tem o Blu-ray deles. E esse é um dos bons. Eu acho esse filme um pouco... Ele conversa bastante com o Persona, que é meu filme preferido dele. Que Persona é de 8 anos antes, eu acho. É bem... Não é muito próximo, mas é próximo. Como é que você acha que eles se conversam? Assim, além dos dois terem a Liv Ullmann ali no meio, tem um cenário parecido, que não também tem outros filmes do Bergman que tem, mas tem uma cena específica que eu acho que tem muito a ver. Não sei se você lembra no Persona, tem uma cena em que a Bibi Andersson conta uma história que aconteceu com ela numa praia. Certo. É uma cena bem longa, tem tipo, sei lá, uns 5, 10 minutos dela contando a experiência que ela teve com os jovens que apareceram na praia, os meninos, e ela tem uma experiência sexual com eles ali. E você não vê nada, você só ouve ela contando e a câmera tá grudada na cara dela o tempo todo. Às vezes vai para a reação da Liv Ullmann ali e volta. No Hora do Lobo aqui, tem uma cena em que acontece com o Max von Sydow numa praia, em que ele tem uma experiência com um menino, não é uma experiência sexual, mas é uma experiência forte com um menino, em que, ao contrário do Persona, em que você tá só ouvindo a história e tá criando a história com o que ela tá falando, as imagens na sua cabeça com o que ela tá falando, aqui você só vê a cena e você não escuta narração nenhuma, nem diálogo e nem áudio, assim. Então é o oposto disso. E são cenas que meio que trazem uma transformação importante para o protagonista dessa forma, assim, é uma experiência na praia, numa situação de lazer, com uma pessoa mais jovem,
com menino, no caso, nos dois casos aí, meninos, em que algo muito grave, muito grande acontece e como que isso reflete no personagem depois. Então, Interessante. eu achei assim bem próximo esses contrapontos assim de dois filmes mais ou menos uma época parecida dele. E assim, os temas dele voltam muito, né? Esse tema do existencialismo e de depressão e de ser uma pessoa ruim, mas ainda ser amado por outras pessoas. Isso tá em... Ele tem, tipo, 40 filmes, deve estar em 39 dos filmes dele. Mas esse é um dos bons, assim, não é muito longo também, tem 1h30 só. Se você nunca viu, se você quer entrar nos filmes do Bergman, esse pode ser uma das entradas, assim. Acho que tem o Sétimo Selo, né? Tem o Persona mesmo, mas esse também é um dos menos... até é difícil, mas ele não é chato. Ele não é Legal. tão entediante, assim. Então é A Hora do Lobo, filme do Bergman, filme sueco, de 68. Maravilha. Fechamos numa grande nota aí. Que maravilha. Então é isso por hoje? Por hoje é só. Se você quiser falar com a gente, procure a gente nas redes sociais. No Facebook, no facebook.com/podcast Catching Up. Também no Twitter e no Instagram, onde nós temos a mesma handle, que é @podcatchingup. Se você quiser, você pode mandar um e-mail, né? For um assunto mais longo. Se você quiser criticar com muita veemência o que a gente falou, manda um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com. Isso. Também a gente está no YouTube, né? Tem nosso canal do YouTube, onde os episódios estão saindo lá também. Ainda não temos uma Barra URL, mas eu acho que vamos ter logo, decente. viu? Não vamos nem precisar ter os mil followers. Eu recebi um e-mail Olha, do YouTube dizendo que vai acontecer alguma coisa logo aí, que eu acho que eles vão dar URL customizável para todo mundo, ou quase todo mundo. que maravilha. Mas por Tomara. enquanto não temos ainda, mas tem o link aqui na descrição do episódio. Se você ouve aqui, se você ouve pelo YouTube, legal. Ouve pelo podcast também e vice-versa. Para a gente ter mais chance aí de fazer mais coisa legal. E quem sabe um dia a gente começa a fazer umas lives, hein, Davi? Colocar nossa cara pra bater. Talvez. Um dia. Talvez. Um dia, quem sabe. Então, maravilha. E Digam se você vocês quiser aí. procurar a gente no Twitter, eu pessoalmente sou o @odesinformante. Isso, eu no Twitter eu sou @dedonato. Maravilha. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aí um bom Halloween, com muito filme de terror. Conta pra gente quais são os seus favoritos. Dá umas É dicas também, verdade. porque a gente gosta bastante aqui também. Tenta sempre assistir. Não, como você viu, essas grandes franquias a gente tá um pouco atrás. Se tiver um que a gente merece ser visto, avisa, a gente vê. Se não, dos outros filmes de terror, os que saem com uma pegada um pouco mais independente, uma coisa diferente, a gente sempre tenta assistir. Então a gente também vai comentar aqui.